Esse é o Pizza Inteligente, e no episódio de 1 hora de hoje eu vou mostrar as batalhas de animais mais loucas e espetaculares que foram filmadas. Você vai ver lutas entre leões e búfalos, tigres e ursos, hipopótamos e crocodilos, rinocerontes e elefantes. Eu vou te contar como os animais lutam sozinhos ou em bando. Também vou mostrar algumas lutas malucas que vão te arrepiar. Com certeza vale a pena conferir. Sente-se, relaxe e aproveite o episódio. Búfalos, leões e crocodilo. Há alguns anos, turistas que visitavam o Parque Nacional Kruger, na África do Sul, testemunharam uma briga incomum envolvendo 3 lados. O vídeo feito por turistas mostra um leão caçando um velho búfalo perto de um bebedouro. O animal teve tempo de perceber o perigo. O leão correu para o rio e entrou na água para fugir do predador, mas na água havia outro perigo esperando por ele: um crocodilo! O touro conseguiu lutar contra o réptil e depois nadou até a praia. Como se isso não bastasse, todo um bando de leões estava esperando por ele na praia. O confronto começou. O búfalo tentou se defender com todas as forças, correndo, esquivando-se e perseguindo os leões entre arbustos e perto do rio. Parecia que mais alguns minutos e os leões iriam despedaçá-lo, mas então a ajuda veio. O búfalo foi resgatado por seus congêneres que vieram ao bebedouro. No final, os herbívoros se livraram facilmente dos predadores. Cabra versus leão. Mais uma vez temos um vídeo envolvendo leões. Mais uma vez, há muitos deles, mas aqui é apenas uma vítima. Dessa vez foi uma cabra que entrou num pequeno lago. O herbívoro nadou muito perto da costa e um dos leões decidiu ensinar uma lição à cabra atacando-a. O lago estava cercado por outros leões que assistiam ao confronto. O leão fez um ataque mortal ao pobre coitado e estava determinado. Parecia que tudo estava a seu lado. O leão já havia praticamente vencido, mas a cabra não foi presa fácil, lutou até o fim. O herbívoro tentou se livrar do gato grande irritante. Tentou não cair e tentou sair da água, que era um lugar péssimo para a luta. No final, a cabra teve sorte. Ela se livrou do leão, que a essa altura já estava bastante cansado. O leão reconheceu a derrota e nadou até a praia para seus congêneres. Eles provavelmente não ficaram felizes com a luta. Leão e touro. Sim, às vezes os leões se dão mal. Eles podem não ser os predadores mais perfeitos, mas certamente são alguns dos animais mais corajosos do mundo. Mesmo um leão velho e enfraquecido não desistirá ou se afastará de uma luta. Essa filmagem é uma evidência disso. O vídeo começa com um touro lutando contra um leão velho e doente que quase não tem mais forças. Apesar de um touro enorme e saudável estar lutando contra o leão, o predador não desanima e tenta revidar da melhor maneira possível. Além disso, o leão não apenas se defende, mas também tenta atacar a fera. Algumas vezes o touro já estava quase saindo, e o leão também poderia sair para salvar sua pele, mas esse grande felino não é um covarde. O leão ataca o touro vez após vez, mesmo que esses ataques não tragam muita coisa para ele. O predador não vai matar o touro para comer. O leão só quer mostrar que ainda pode lutar, mas a velhice cobra seu preço. No final, o touro derrota o leão. O leão cai e nunca mais se levanta. Como diz o ditado, vivi sem medo e morri sem medo. O urso e o tigre são alguns dos predadores mais famosos e ferozes do planeta. Qual seria o resultado se eles se encontrassem em uma batalha? É difícil dizer qual animal venceria com mais frequência esses confrontos, mas uma coisa é certa: ambos os predadores lutariam até o fim. Esse é apenas um caso assim. Essa filmagem foi feita há vários anos no estado indiano de Maharashtra, durante um safari. Um tigre local chamado Madkasur decidiu caçar uma ursa preguiça fêmea e seus filhotes. O tigre decidiu atacar um dos filhotes e foi imediatamente enxotado por sua mãe. E a luta começou. No início, os animais estavam lutando perto das árvores, mas de repente foram para uma clareira, como se estivessem se exibindo para o cinegrafista filmar a luta em todos os detalhes. Como podemos ver, o tigre tem uma vantagem. Ele rola o urso, o segura nas melhores tradições do MMA e o desgasta com asfixia e mordida. Parece que o tigre teve que passar mais alguns minutos nessa posição, e o urso não teria se levantado, mas o instinto materno abriu um segundo fôlego na fêmea. Ela conseguiu se levantar e então correu até o tigre e o afugentou. Ele não resistiu. Parece que gastou toda a energia segurando o predador no chão. Gazela e guepardo. Os guepardos são animais perigosos. Como os animais terrestres mais rápidos do mundo, eles podem atingir velocidades de até 110 km por hora em apenas 3 segundos. Ou seja, é impossível fugir deles. Especialmente impossível para as gazelas inofensivas que os guepardos adoram caçar.
Essa filmagem mostra exatamente essa caçada. Percebendo o guepardo se aproximando, que já havia saído de uma emboscada, a gazela começa a fugir. No começo deu tudo certo. A gazela não corria em linha reta, mas em um caminho curvo, e fazia curvas fechadas para confundir o guepardo, e já tinha recebido a companhia de outro. No final, o guepardo ainda conseguiu ultrapassar a gazela e atacá-la. Começou a cravar os dentes na pobre criatura. Só então o segundo guepardo chegou. Parecia que estava tudo acabado, mas a gazela não tinha intenção de desistir. Ela conseguiu resistir a 2 predadores. Primeiro atordoou o primeiro guepardo e depois atacou furiosamente o segundo, ferindo-o com seus chifres. Mesmo 2 carnívoros rápidos contra um herbívoro nem sempre significa a vitória certa. A gazela é quem está celebrando. Jacaré e enguia elétrica. Os jacarés são uma verdadeira ameaça na América do Sul e Central. Esses são um dos animais mais perigosos do hemisfério ocidental, temidos por quase todos, mas não pela enguia elétrica. Essa criatura é capaz de produzir descargas reais que podem matar até mesmo uma criatura grande. Então o que vai acontecer com o jacaré? Nessa filmagem, o jacaré ataca a enguia elétrica e está afundando seus dentes nela. Ele tenta o seu melhor, cerrando as mandíbulas e tentando acabar com a vítima. Mas a enguia luta até o fim. Certamente não vai desistir. Em algum momento ela se recompõe e libera uma poderosa descarga elétrica na boca de seu agressor, que fica instantaneamente paralisado. Ele não pode fazer literalmente nada, nem tem tempo de abrir as mandíbulas, então a enguia é deixada lá. Ambos adversários ficam imobilizados na margem por cerca de 1 minuto e meio. No final do vídeo, o jacaré começou a se mexer. A enguia não conseguiu matá-lo. Não se sabe se o jacaré conseguiu acabar com seu oponente, mas é possível que a enguia também tenha sobrevivido. Para mim, teria sido justo se os dois sobrevivessem. Foi um empate limpo. Você sabia que os rinocerontes são alguns dos animais mais imprevisíveis e agressivos, apenas esperando para atacar alguém ou alguma coisa? Mas como esse lutador com chifres se mostrará contra adversários tão sérios como leões, hipopótamos e búfalos? Fique ligado e você descobrirá, pois esses e muitos outros confrontos interessantes com o rinoceronte estão esperando por você a seguir. Javali. À primeira vista, os rinocerontes parecem animais muito calmos, mas às vezes mostram explosões de raiva. Os rinocerontes podem se tornar especialmente violentos se alguém invadir seu território. Esse vídeo mostra uma típica paisagem africana, animais comendo em alguma floresta e a situação é bastante calma. Existem vários javalis vagando perto dos rinocerontes. Um deles fica cada vez mais perto do gigante. A princípio, o rinoceronte apenas olhou para o javali como se quisesse sugerir que ele não deveria se aproximar. Mas quando o javali não entendeu e se aproximou do jantar do rinoceronte, o gigante ficou furioso. Pegou o pobre coitado com seu enorme chifre e o jogou para cima vários metros. Parecia épico e assustador. Eu não posso nem pensar o que o pobre javali passou, mas o principal é que ele sobreviveu, mesmo estando ferido. Provavelmente nunca chegaria perto de um rinoceronte agora, só para garantir. O lançamento de javali foi espetacular. Era como se o rinoceronte não tivesse se esforçado nem um pouco para erguer a fera no ar. Contra os leões. Ao contrário dos hipopótamos que se viram bem nas águas, os rinocerontes não gostam muito de rios. Um dos rinocerontes caiu em um pequeno lago e agora está tentando sair dele. Ele não consegue fazer isso. Sua enorme massa, que costuma ser seu trunfo, agora o impede. Nesse exato momento, um pequeno bando de leões estava passando por ali. Normalmente, os leões não atacam rinocerontes grandes, geralmente atacam rinocerontes bebês, mas dessa vez eles decidiram se aproveitar da vulnerabilidade da fera com chifres. Eles se aproximaram do rinoceronte o mais próximo possível e começaram seu ataque, quando de repente, nesse exato momento, o rinoceronte veio à terra e partiu para o ataque. Ele confrontou os 3 leões que o haviam atacado e perseguiu cada um deles. Os leões perceberam que não poderiam derrubar tal gigante, então depois de um tempo eles desistiram e deixaram o rinoceronte sozinho. E aqui temos uma situação inversa. Não foram os leões que vieram para os rinocerontes, mas o rinoceronte que atacou os leões. Para ser honesto, ele não se comportou muito educadamente, porque os leões não tocaram em ninguém e estavam descansando, quietinhos. Mas existe alguma educação no mundo animal? Uma das leoas do clã não gostou do intruso, então sem pensar 2 vezes ela atacou o rinoceronte, atacando suas patas nas costas do gigante. Mas o rinoceronte tem uma pele grossa, nem mesmo as garras de um leão podem com ela.
O rinoceronte não gostou dos leões inóspitos e começou a atacá-los, perseguindo-os por toda a savana. Não havia muito o que fazer a respeito. Eles tiveram que interromper abruptamente seu descanso e fugir para sobreviver. O gigante fez um grande estrago. Hipopótamo. Esse é um grande oponente ao rinoceronte. Ele é capaz de lidar com a besta com chifre? Vamos ver. Esse vídeo foi feito há vários anos na África do Sul. O hipopótamo aproximou-se dos rinocerontes no meio da noite e começou a importuná-los. Parece que o hipopótamo não queria um confronto, mas estava apenas brincando de tédio. Começou a farejar os rinocerontes, tocou-os com o nariz e abriu bem a boca. No começo, os rinocerontes não se importavam com o intruso, mas logo começou a irritá-los. Até que um dos rinocerontes colocou seu longo e afiado chifre próximo à boca do hipopótamo, apontando para o palato. Depois de um tempo, a paciência do rinoceronte se esgota e ele decide atacar o hipopótamo para expulsá-lo do território. O hipopótamo percebeu que foi longe demais quando o rinoceronte saiu atrás dele, cutucando por trás com a ponta do chifre. Logo, o hipopótamo fugiu e o rinoceronte, satisfeito, voltou para seu lugar. Hipopótamo de novo. Às vezes o hipopótamo ataca o rinoceronte e às vezes o rinoceronte ataca o hipopótamo, igualzinho aos leões. Esse vídeo mostra o rinoceronte atacando o hipopótamo solitário. Nos primeiros segundos de luta, o hipopótamo pelo menos tentou revidar, abrindo bem a boca gigante, mas depois de um tempo simplesmente desistiu. Aparentemente ele estava ferido ou doente, porque em seguida ele ficou muito fraco. O hipopótamo apenas se deitou na grama enquanto o rinoceronte o atacava com seu chifre. Embora o chifre não seja muito grande, esses golpes de uma besta de várias toneladas não são tão fáceis de receber. Percebendo que só os golpes não bastavam, o rinoceronte resolveu tomar medidas mais drásticas, empurrando o hipopótamo do lugar que queria. O pobre hipopótamo nem mesmo revidou. No final, o rinoceronte perdeu o interesse pelo hipopótamo e foi embora. O hipopótamo ferido saiu de cena da batalha. Eu até sinto muito por isso. Contra o elefante. Esse vídeo mostra o encontro de dois gigantes, um rinoceronte e um elefante. Não sabíamos porque eles não gostam um do outro, mas acabaram brigando um pouco. E foi o elefante que começou, aparentemente. Ele estava de mau humor naquele dia. O elefante começou o ataque e socou o rinoceronte na lateral. Após o primeiro golpe, o rinoceronte retaliou e usou seu chifre afiado. O elefante era muito maior que o rinoceronte, o que lhe dava vantagem. O elefante continuava empurrando o rinoceronte, mas ele não desistia. Depois de mais alguns segundos, os dois animais terminaram a luta. Eu posso dizer que não houve vencedor. Os animais eram quase iguais em termos de força. Embora seja possível que o rinoceronte tenha golpeado o elefante com seu chifre e vencido. Mas o elefante também poderia ter vencido a luta, certo? Contra o rinoceronte. Os rinocerontes gostam de lutar não apenas com outros animais, mas também com seus congêneres. Eles são animais muito agressivos e irascíveis, que além disso são famosos por sua teimosia. Portanto, mesmo um encontro normal entre dois deles pode causar uma batalha. Essa filmagem mostra uma mãe e seu bebê rinoceronte encontrando um rinoceronte macho. Não se sabe o que o macho não gostou, mas decidiu atacar a fêmea. Os rinocerontes lutaram e levantaram uma nuvem de poeira ao redor deles. Atrás dela você mal consegue ver o curso da batalha. Ainda bem que eles não pisaram no filhote. Não se sabe como a luta terminou, mas muito provavelmente os rinocerontes acabaram de se separar, pois via de regra as lutas entre dois rinocerontes não terminam nem com ferimentos. E finalmente eu quero mostrar a vocês o animal que lutou bravamente com o rinoceronte. E não foi um elefante enorme, ou um crocodilo dentuço ou outro gigante furioso. O oponente mais digno do rinoceronte foi um antílope. Pode parecer que é uma piada, já que o antílope é um dos animais mais azarados da África e é caçado por todos. Mas ao que parece, seus chifres são perfeitos para um confronto igual com um rinoceronte. Esse vídeo mostra o antílope começando a lutar contra o rinoceronte, que é muitas vezes maior do que ele. E o antílope não se sai mal com o gigante. Ele empurra o gigante com confiança para que ele recue. Em seguida, eles são distraídos por uma caminhonete e se separam. Quem sabe como a luta teria acabado se não fosse a picape? Em qualquer caso, o antílope saiu vitorioso, mesmo que a batalha não tenha acabado. Tanto o tigre quanto o leão são considerados os grandes felinos mais fortes do mundo. Mas como determinar qual deles é o mais forte? Considerando que em condições naturais esses dois perigosos predadores não se cruzam, pois vivem em lugares diferentes do planeta. Felizmente houve encontros entre leões e tigres, afinal. Vamos dar uma olhada neles. A seguir eu vou mostrar alguns confrontos incríveis entre esses animais. Lutas reais. Essa filmagem em preto e branco captura uma luta real entre um leão e um tigre. Eles estavam em um poço profundo e as pessoas assistindo de cima.
O tigre atacou o leão primeiro e a luta começou. O leão ficou muito bravo e começou a revidar. Foi uma luta de vida ou morte. Os rivais rolaram pelo chão, ninguém queria ceder e mostrar fraqueza. Cada um atacou impiedosamente seu oponente, mordendo e espancando com poderosas patadas e garras. O desespero era palpável. Logo, o tigre começou a perder a consciência. Ele havia perdido muita energia em tão pouco tempo. E, embora o leão não tenha caído no chão, sofreu mais que o tigre, recebendo múltiplas feridas em seu corpo e perto do olho. O rei da selva começou seu ataque novamente, mas o tigre enfraquecido foi capaz de responder. O leão também estava exausto e não pôde continuar a luta ferido. O tigre ainda estava deitado no chão, claramente com dor. E esse caso aconteceu no Circo Estatal de Moscou há vários anos. O público conseguiu filmar um tigre atacando um leão bem no meio do show. Um tigre chamado Dieter correu para o jovem leão David, derrubou-o no chão e agarrou seu pescoço com suas presas. E quase foi uma tragédia. Para tentar separar os predadores, os famosos treinadores de animais russos, os irmãos Zavashny, jogaram pedestais neles. Mas não foi suficiente. Eles tiveram que dar tiros para cima. Foi o único jeito de fazer os felinos pararem. Aparentemente, Dieter, que segundo os treinadores era o grande brigão com mais de 11 brigas em seu cartel, queria mostrar seu poder ao jovem David e decidiu fazê-lo diante de uma centena de espectadores maravilhados. Zoológico de Xi'an, na China, um leão e um tigre brigaram. Muito provavelmente o leão estava protegendo as fêmeas de um inimigo em potencial. Ambos ficaram em pé nas patas traseiras e começaram a se golpear fortemente. O leão não resistiu por muito tempo e se afastou do tigre. Ainda tinha algo a dizer, e é óbvio, mas ainda não se atreveu a fazê-lo. O tigre, enquanto isso, afastou-se devagar e com indiferença. Mas aqui o rei da selva reuniu sua coragem, e a luta se resumiu em poucos segundos. Ainda é o mesmo território, muito provavelmente é o mesmo casal do vídeo anterior. Os predadores ainda não conseguem encontrar um terreno comum. No entanto, o tigre, ao contrário do leão nervoso, parece mais pacífico. Sua compostura é surpreendente. Ele até se deita na grama e começa a tomar sol. E aqui os grandes felinos voam da floresta selvagem para a estrada. O tigre se encontra de costas, e você pode ver como ele resiste com todas suas forças, e ainda se levanta sobre as patas. O leão percebe que está enfrentando um oponente duro. Nessa filmagem, o rei da selva está descansando pacificamente quando um tigre de tamanho imponente aparece a seu lado. Ele não vai atacar o leão, ele só quer passar por ali. Mas o leão se lembra mais uma vez que o tigre entrou no lugar errado. As fêmeas deitadas por perto, a propósito, não prestam a menor atenção ao felino listrado. Acho que você já percebeu que o leão é um predador perigoso. Então, que criatura pode resistir a isso? Que tal búfalos? Apesar do fato de que esses touros são herbívoros, eles são capazes de lutar contra leões ferozes. Como são esses confrontos? E quais animais os vencem? Fique ligado e você vai descobrir. Búfalo versus leão. Ainda em dúvida sobre qual animal pode ser considerado o mais perigoso da África? De acordo com dados oficiais, os búfalos africanos matam cerca de 200 pessoas a cada ano. Apesar de serem herbívoros, sua agressividade causaria inveja a muitos predadores. Por isso, não há tentativa de domesticar a espécie, e os guias dos safaris alertam os turistas que é extremamente perigoso se aproximar deles. Curiosamente, o parente mais próximo desses agressores, o búfalo asiático ou de água, tem um temperamento muito pacífico e há muito tempo é utilizado na atividade pastoril. Um fato curioso: a batalha entre leões e búfalos raramente é vista durante o dia. Os leões são animais fortes que caçam em grupos coordenados e perseguem sua presa escolhida. No entanto, eles só são velozes em distâncias curtas e devem ficar perto de suas presas ao atacar. Eles se aproveitam de fatores que os ajudam a conseguir isso. Em particular, eles caçam à noite. Eles se aproximam sorrateiramente de um rebanho, até que a distância seja reduzida para 30 metros ou menos. Essa filmagem mostra que o leão conseguiu pegar e derrubar o herbívoro enfraquecido no chão. Mas tais manobras raramente ficam impunes, porque os machos adultos sempre vêm em auxílio de seus congêneres feridos. O líder do rebanho levanta um grande gato com tanta força que o predador voa vários metros para cima. Normalmente, eles preferem recuar depois de tal ataque. Nenhuma presa vale a vida de um membro do bando. Em uma luta acirrada, os chifres do búfalo podem não apenas perfurar a pele do predador, mas também causar grandes danos aos órgãos internos. A Batalha de Kruger.
No entanto, nem todas as batalhas entre animais são tão fugazes que acabam apenas nos destaques do YouTube. Algumas batalhas de leões e búfalos são tão épicas que se tornaram mundialmente famosas. Por exemplo, a agora famosa Batalha de Kruger era originalmente apenas um vídeo amador. Durante um safari na savana africana, o turista americano David Buzinski decidiu capturar com as câmeras jovens leões descansando perto de um poço. Mas de repente se tornou uma testemunha acidental de um confronto dramático entre búfalos africanos, um bando de leões jovens e um crocodilo. O próprio David achou que seu vídeo era apenas uma lembrança e uma tomada descaradamente amadora. No entanto, depois que o vídeo foi subido para o YouTube em março de 2007, ele se tornou incrivelmente popular. O vídeo atraiu dezenas de milhões de visualizações, ganhou diversos prêmios e até conseguiu matérias nos principais jornais do mundo. O enredo do vídeo pode ser chamado de clássico da savana. No início do vídeo, vemos uma família de búfalos a caminho de um bebedouro. Os herbívoros provavelmente não têm ideia de que um bando de leões está descansando perto da água. Enquanto isso, os gatos vigilantes notam os búfalos se aproximando, agarrando-se ao solo e se preparando para um ataque. O búfalo desavisado, caminhando à frente de outro búfalo e um filhote, se aproxima lentamente deles. Hesita um pouco, depois dá mais um passo e de repente, vendo os leões, se vira e foge deles. Outro búfalo e um bezerro seguem seu exemplo. Os leões imediatamente atacam e têm como alvo o filhote, que é acidentalmente empurrado para a água por um dos leões. A batalha continua na água. O bezerro vira de costas e chuta a água. Isso atrai a atenção do crocodilo, que de repente ataca o leão, forçando-o a correr para a margem. Então, esse crocodilo, ou talvez outro crocodilo, ataca o filhote e o puxa para a água por sua pata traseira. Os leões, entretanto, se unem e puxam ele para a costa com o crocodilo. O crocodilo faz um último esforço e perde o controle, então rasteja para a água. O leão pode ser o rei da selva, mas esse búfalo parece decidido a se tornar o rei da praia. Não é uma perspectiva ruim, você não acha? Um leão enfurecido tenta se aproximar da fera com chifres enquanto ela caminha pela margem do rio. Eu nem preciso dizer que o búfalo não gostou nada disso. Além disso, ele parecia decidido a perseguir o leão, que o havia perturbado sem necessidade. E aqui o búfalo literalmente decidiu fazer algum bullying. Aparentemente ele não gostou muito da leoa descansando tranquilamente por perto. Obviamente não tinha intenção de atacar, mas o búfalo queria demonstrar sua força e talvez exibir seus chifres. Ele pegou a pobre leoa com eles, jogou-a sobre si mesmo e fugiu, como um verdadeiro cavalheiro. Bem, acontece na natureza, mas o grande felino deve ter se ferido. Nessa filmagem, você pode ver como um búfalo solitário decidiu atacar quase todo o bando de leões. Sim, bem, há muitos deles, mas ele está sozinho. Isso não é garantia de sucesso, é? E um dos leões parecia estar mais faminto do que todos e decidiu não perder tempo. Mas veja, o búfalo não é mais tão solitário. O rebanho vem em seu socorro. Mas aqui está o problema novamente. A gangue de búfalos só criou a ilusão de uma multidão, e seu companheiro exausto permaneceu deitado cercado por grandes felinos famintos. Aparentemente, nesse caso, o instinto de autopreservação ainda prevaleceu, e apesar das débeis tentativas dos búfalos de iniciar o abate, eles não conseguiram tirar seu congênere das patas com garras. Vimos as batalhas entre búfalos e leões, mas e os outros animais? Como o búfalo se comportará diante de um rinoceronte, um hipopótamo e um crocodilo? A seguir eu vou mostrar esses confrontos loucos e interessantes que foram filmados. Búfalo versus rinoceronte. Búfalos são animais terrestres incrivelmente grandes. Eles instantaneamente passam de calmos e furiosos e podem ser extremamente teimosos e bastante imprevisíveis. A massa de um rinoceronte macho pode atingir até 5 toneladas, e seu comprimento corporal pode passar dos 4 metros. O chifre frontal desse monstro pode atingir 1,5 metros de comprimento, representando uma grande arma de guerra. Mas o que é com esses dois? Alguém aposta no vencedor? O rinoceronte, como você pode ver, é mais forte que seu oponente. A propósito, seu chifre é mais afiado e maior. E depois de uma longa troca de olhares, ele ataca primeiro. Mas o touro é teimoso e confiante. O rinoceronte arrasta o búfalo por vários metros e começa a girar. Mas você pode ver que o rinoceronte não é mais do que sério e não vai parar, mesmo que outros touros já tenham chegado ao local. Parece que isso incendiou ainda mais o rinoceronte. Esse animal furioso derruba um dos búfalos e continua o esmagamento. No final, o rebanho foge.
Búfalo versus hipopótamo. Os predadores caçam hipopótamos de diferentes maneiras. Hipopótamos jovens são ocasionalmente caçados por crocodilos, leões e hienas malhadas. Hipopótamos adultos, por outro lado, raramente são caçados por outros animais, devido ao seu enorme tamanho e temperamento violento. Os búfalos africanos também são conhecidos por serem um dos animais mais perigosos da África. O que acontece quando esses dois gigantes se chocam? Esse hipopótamo não quer que outros animais interfiram no prazer de um dia ensolarado na praia, especialmente quando se trata de um rebanho de búfalos muito próximo. Com a boca bem aberta, ele começa a correr, como se quisesse forçar todos os búfalos a deixar o local. Parece um aviso final. Um por um, os búfalos começam a se espalhar, mas o poderoso hipopótamo já adquiriu o gosto por ele, continuando sua ação até que a praia esteja completamente deserta. Bem, fugir daquele hipopótamo ganancioso nesse caso foi a melhor solução. Aqui o hipopótamo também abre bem a boca, como que para informar o búfalo de seu ataque iminente. Vamos lá, búfalo, saia de um jeito legal, por favor. No entanto, o búfalo permanece imperturbável. O enorme monstro ainda ataca o búfalo. Bem, ele foi avisado. O hipopótamo arrasta o touro teimoso na água, tentando afogá-lo. O búfalo percebe que não há brincadeira aqui e finalmente foge. Búfalo versus crocodilo. O crocodilo é muito rápido na água. E eu nem preciso falar sobre como seus dentes são afiados. Esses répteis atacam animais que vivem diretamente na água, perto da água, ou aqueles que simplesmente vêm para a água fazer algo. Você acha que um crocodilo não atacará um búfalo porque ele é objetivamente várias vezes menor que seu oponente? Achou errado. Não é só porque ele é grande e com chifres que ele vai deixar de atacar. Por exemplo, aqui temos um momento muito tenso. Um rebanho de búfalos está bebendo pacificamente de uma lagoa e não parece se sentir ameaçado. Mas o idílio está prestes a ser quebrado por um crocodilo que decidiu que um dos touros poderia ser seu café da manhã perfeito. O réptil consegue agarrar o búfalo pelo pescoço. Mas veja como esse animal é forte. Ele consegue puxar o crocodilo para a terra firme. O crocodilo, percebendo que o oponente com chifres não era tão simples quanto parecia no começo, imediatamente corre de volta para a água e provavelmente começa a pensar em outra opção para o jantar. A propósito, os búfalos têm uma audição excelente e um olfato apurado, mas sua visão é bastante medíocre. Talvez a audição ou o olfato tenham salvo ele. Búfalo versus búfalo. Os visitantes do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, puderam filmar uma tensa batalha de búfalos por território. 5 búfalos cercaram um congênere idoso. 5 contra 1 não é nada justo. Um deles enganchou seus chifres no oponente, tentando assim expulsá-lo do território. A vítima conseguiu escapar, mas um de seus agressores veio logo atrás dela. Separados dos demais, os dois adversários travaram uma batalha equilibrada. O resultado da batalha permaneceu desconhecido. E nessa filmagem, 2 búfalos africanos parecem estar disputando para ver qual chifre é mais resistente. Um terceiro búfalo também parece estar bem em entrar nesse concurso, mas não é aceito. O búfalo vencedor prende a pata com seus chifres e levanta o búfalo derrotado enquanto ele sai correndo. Gostaria de ver um búfalo pessoalmente? Diz pra mim nos comentários. A seguir, nesse episódio, mostrarei as colisões de matilhas de animais mais incríveis e interessantes que vale a pena conferir. Tigres versus crocodilos. Muitos tigres estão constantemente sob a pressão do calor escaldante, o que os faz ficar nas proximidades de grandes rios onde costumam beber. É lá que eles encontram seus inimigos potenciais, os crocodilos. Por exemplo, tigres de Bengala podem encontrar pelo menos 3 espécies de crocodilos, 2 das quais podem se envolver em interações agressivas com eles. Suas lutas com crocodilos foram registradas principalmente na Índia e em Bangladesh. Outras subespécies de tigre, como os tigres malaios e indo-chineses, também podem encontrar outras espécies de crocodilos, como o falso gavial ou o crocodilo siamês. Mas quase nada se sabe sobre essas interações. No manguezal, os crocodilos levam vantagens, porque a água é seu elemento nativo. Forçados a nadar através de obstáculos de água, os tigres de Bengala às vezes podem ser atacados por crocodilos de água salgada. Além disso, os grandes felinos são frequentemente forçados a dar suas presas a répteis agressivos e persistentes. No caso de 2 predadores decidirem lutar pelo acesso à água, o resultado da luta não será fácil de prever. Destreza é a vantagem dos tigres. Eles podem muito bem ter tempo para cortar um crocodilo com garras nos primeiros minutos ou mesmo segundos da luta.
Mas se eles não conseguirem fazer isso, será difícil evitar uma mordida de resposta de um crocodilo. E essa mordida pode se transformar em uma captura a qualquer momento. É muito mais fácil para o réptil arrastar um tigre para baixo d'água, onde ficará indefeso. Leões versus hienas. Na natureza, os leões têm poucos inimigos naturais. Os animais que se atrevem a lutar contra o rei da selva costumam confiar não na força física ou velocidade, mas na estratégia e no trabalho em equipe. Mas o que isso tem a ver com as hienas? Na verdade, as hienas são alguns dos predadores mais subestimados da savana. Elas são consideradas necrófagas, mas não são capazes de caçar por conta própria. Uma matilha de hienas tem todos os ingredientes para ser os reis da caça, mas elas são apenas preguiçosas. Afinal, é muito mais fácil tirar ou roubar uma presa. Mas é fácil tirar a presa de um leão? Normalmente não, porque o bando de leões fica de olho em seus congêneres. 2 ou 3 leões podem lidar facilmente com um bando de hienas. Mas não nesse caso. Nessa filmagem, os eventos se desenvolvem rapidamente e claramente não a favor da leoa. Ela estava sozinha, e a matilha de hienas estava bem ciente disso. Quantos de vocês já tentaram ver a presa no chão? Não parece estar aqui. A leoa deve ter irritado esse bando para que ousasse atacar a leoa sem um benefício material para eles. Porém, quando a situação ficou mais difícil para a leoa, seu grupo veio em seu socorro, ouvindo o barulho da luta. As hienas não tinham chance, elas precisavam fugir. Crocodilos versus hipopótamos. Voltemos aos répteis dentuços. Os crocodilos são alguns dos predadores mais perigosos do planeta. Isso é comprovado por suas mordidas poderosas e habilidade insuperável de caça e emboscada. Mesmo os animais maiores e mais fortes preferem não mexer com eles. E apenas os hipopótamos não têm essa escolha. Muitas vezes, hipopótamos e crocodilos têm que compartilhar o mesmo território. Claro que com essa proximidade os conflitos são inevitáveis. Como regra, ambos os lados tentam não quebrar uma trégua frágil, para não desencadear uma guerra em seu território. No entanto, um crocodilo acha difícil conter seus instintos. Vizinho de grande quantidade de hipopótamos, ele pode muito bem caçar os membros mais fracos, velhos ou, ao contrário, os mais jovens do grupo. A presa é tentadora. O hipopótamo é um dos maiores animais da Terra, podendo pesar até 3 toneladas. Se vitorioso, o crocodilo pode se alimentar por muito tempo. Mas esse jogo vale a pena? Uma fêmea protegendo o filhote é capaz de matar um predador. No entanto, os crocodilos costumam vencer essas batalhas. Elefantes versus leões. Poucos predadores ousariam se opor abertamente aos elefantes. O tamanho desses gigantes fala por si. Uma manada de elefantes adultos pode ser considerada uma comunidade quase invulnerável. No entanto, ainda existem os bravos. Caso contrário, por que os elefantes sempre respondem tão fortemente à proximidade de um bando de leões? Na maioria das vezes, esses confrontos têm uma razão. Por exemplo, limites territoriais sobrepostos. Às vezes, os predadores se atrevem a atacar os elefantes bebês. Eles são muito mais vulneráveis, especialmente se forem afastados do rebanho. Esse vídeo que um naturalista conseguiu filmar em uma das reservas do Quênia é um desses casos. Um grupo de leões pega uma elefanta e seu filhote de surpresa. A mãe luta desesperadamente, mas não consegue afastar todos os leões com um só movimento. Quando o resto do rebanho vem em seu socorro, é tarde demais para lutar. A manada corre para o ataque, mas o elefante bebê não pode mais ser ajudado. É uma pena, mas a vida selvagem é assim. Macacos versus leões. Não é à toa que muitos zoólogos gostam de repetir que o comportamento dos macacos selvagens se assemelha ao dos humanos em muitos aspectos. Esses animais não são estranhos à compaixão. Eles são extremamente inteligentes e são capazes de se comunicar e passar fragmentos de informações complexos uns aos outros. Acredita-se que cada som emitido por eles tenha um significado. Apesar do fato de que a maioria das espécies de macacos tem membros poderosos e garras afiadas, eles preferem fugir do campo de batalha ao invés da luta. Esse é o caso dessa vez. Como muitos conflitos na savana africana, esse se desenvolve próximo a um bebedouro, lugar onde tradicionalmente todos os habitantes da região se reúnem para descansar e matar a sede. Uma tropa de macacos e um bando de leões parecem não se notar, mas de repente uma das leoas sai em disparada. Não se sabe o que serviu de gatilho para o seu modo de caçador, mas o pequeno fugitivo está com sérios problemas. Os congêneres da pobre criatura, observando a cena das árvores, imediatamente sinalizam para os outros o perigo. Os outros leões também são ativados. Eles já cheiram a presa. No entanto, os macacos são claramente avisados de que a luta será desigual. Em vez de recuar para a costa, eles correm para a água. O único elemento onde os leões se sentem inseguros. A tropa consegue escapar, mas o bebê que fugiu da leoa no início não pôde ser ajudado.
Falando em batalhas de animais malucas, não se pode ignorar predadores tão graciosos, ágeis e fortes como os leopardos. A maioria deles vive na África, mas eles também podem ser encontrados no Oriente Médio e na Ásia. Mas não importa onde vivam, os leopardos podem fazer ataques desagradáveis a outros animais. A seguir eu vou mostrar alguns ataques espetaculares e malucos de leopardo que vão te arrepiar. Leopardo e touro. Essa filmagem mostra um leopardo emboscando sua presa mais fraca. Todos os chifrudos correm em defesa de seu congênere mais jovem. E aqui uma situação semelhante. Felizmente o pai conseguiu salvar o filhote. Leopardo e piton. Masai Mara, no Quênia, os turistas testemunharam uma batalha feroz entre um leopardo e uma piton. O leopardo, super confiante, pensou que o réptil rastejando na grama era uma presa fácil, só que não considerou que era a piton que estava atacando ele. Seguiu-se uma luta feroz. Os dois adversários usaram suas próprias táticas defensivas e combativas. Cada um lutou para vencer. A piton conseguiu enrolar seus anéis firmemente ao redor do leopardo, e parecia que o grande felino estava condenado. No entanto, o leopardo mostrou uma agilidade felina fantástica e conseguiu escapar do forte abraço. No final, o leopardo conseguiu. Sentou-se orgulhosamente ao lado da vítima derrotada, embora também não tenha evitado ferimentos. Leopardo e macaco. De todos os grandes felinos, os leopardos são os melhores em escalar árvores. Aqui tem um macaquinho sentado em uma árvore. O leopardo, não querendo perder a oportunidade, sobe na árvore com facilidade. Não só isso, ele salta facilmente na segunda árvore. Preste atenção, um salto incrível e o macaco não consegue mais escapar. E aqui o caçador quase se tornou uma vítima. Os babuínos são famosos por mostrarem agressividade ao ver grandes felinos, mesmo que não tenham a intenção de atacar. Bem, é uma tentativa compreensível de defender seu território. Leopardos tentam caçar à noite. Afinal, os macacos têm uma visão muito ruim. No escuro, os leopardos enxergam 6 vezes melhor que os babuínos. No entanto, esse gato deu um pequeno passo em falso e subiu na árvore até as vítimas em potencial antes mesmo de escurecer. O macaco começou a atacá-lo com gritos altos assim que ele estava no galho. O gato malhado tentou em vão se segurar, mas suas tentativas não tiveram sucesso. O final para o leopardo foi uma dura rejeição do babuíno, caindo da árvore e fugindo. Leopardo e pássaros. Aqui os turistas conseguiram capturar o salto relâmpago do predador. O leopardo avistou um pássaro no topo da árvore e imediatamente o pegou. Sim, os leopardos caçam uma variedade de pássaros. Parece que os pássaros podem bater as asas e evitar as mandíbulas do leopardo, mas as imagens anteriores e seguintes provam o contrário. Aqui, por exemplo, um grande felino avistou uma árvore de rapina na árvore e imediatamente tentou atacar. A primeira tentativa foi muito mal sucedida, mas o leopardo não levantou as mãos, quer dizer, as patas, e na segunda tentativa alcançou o objetivo. Leopardo e antílope. Há um impala pastando debaixo de uma árvore. À primeira vista não há nada de incomum, mas há uma coisa. Há um leopardo escondido na árvore. Você não pode vê-lo ainda por causa dos galhos exuberantes. E agora vemos o salto do gato. O impala praticamente não teve chance, e agora está à mercê do predador. A tragédia da situação é agravada pelos babuínos, que começam a pular como se quisessem interferir. Aqui é uma situação semelhante. Que salto gracioso do leopardo. A presa já está em seus dentes. E aqui vem o ataque maluco aos impalas logo no chão. O predador chegou o mais perto possível dos animais inofensivos, correu e executou seu plano. Aliás, a velocidade máxima que um leopardo pode atingir varia em torno de 50 km por hora. Isso é legal, mas tudo é relativo. Tal resultado é muito modesto se comparado ao animal terrestre mais rápido do planeta, o guepardo, que pode atingir a velocidade de 110 km por hora, ou até mais. Veja, a criatura manchada está à espreita em uma árvore. É óbvio que está tramando alguma coisa, está de olho em algum animal. Ainda não podemos ver por causa da vegetação alta. E agora vemos um salto confiante para baixo. O alvo do predador, como podemos ver agora, era um pequeno cervo. Um pequeno antílope com apenas meio metro de altura. Pouco depois, testemunhas filmaram como o leopardo, com um antílope capturado na boca, saltou sobre um pequeno riacho e subiu em outra árvore, onde começou a se preparar para o jantar. Alguém já deve ter se perguntado por que um leopardo arrastaria sua presa para cima de uma árvore. Não seria mais fácil comê-lo no chão? Tudo é simples. Se você deixar sua presa no chão, leões e hienas podem pegá-la.
Um leopardo pode afugentar um animal, mas e se um grupo inteiro vier? Nesse caso, é o próprio leopardo que será afugentado. Mas como o gato malhado é um escalador de árvores habilidoso, ele pode facilmente arrastar presas pesadas para cima de uma árvore. Certa vez, um caso recorde foi registrado. Um leopardo arrastou a carcaça de uma jovem girafa pesando 125 quilos por uma árvore de 5 metros de altura. Mas então, quanto pesam os leopardos? As fêmeas pesam cerca de 50 quilos e os machos pesam cerca de 70 quilos ou mais. Então descobrimos que em uma árvore ninguém pode impedir um leopardo de saborear sua refeição. Ou alguém pode entrar em seu caminho. Vamos ver. A savana africana. É linda, não é? Então, o que temos aqui? Uma leoa procurando por algo. Há um segundo ali na árvore. Espere, o que está acontecendo? Parece que a rainha da selva queria descaradamente arrebatar sua presa do leopardo. De fato, o predador manchado pegou a presa e a arrastou para a árvore como de costume. Mas a presa fresca foi cheirada por outros gatos, um dos quais conseguiu subir na árvore. Claro, uma briga séria logo se seguiu na árvore. Tudo estaria bem, pelo menos para um predador, se não fosse pela gravidade. O galho não resistiu à enorme leoa e quebrou sob os dois amantes de carne fresca, que prontamente voaram junto com sua presa. O leopardo imediatamente fugiu do local. Talvez ele já estivesse cheio. Leopardo e gazela. A disposição das manchas na pele é única para cada leopardo. A principal função do pelo manchado dos leopardos é camuflar os predadores durante a caça. E aqui está um exemplo vívido. Uma fêmea de leopardo rasteja cautelosamente na grama, surpreendentemente rente ao chão. Por fim, aproxima-se das gazelas que pastavam ali perto. O momento do ataque chega. O mamífero ungulado nem teve tempo de voltar a si. Leopardo e hiena. Em um parque nacional africano, testemunhas capturaram imagens únicas. Um grupo de antílopes passava correndo por um off-road de turistas. Um deles ficou para trás de seus congêneres e infelizmente foi atacado por um leopardo à espreita atrás das árvores. Mas em poucos segundos a hiena faminta chegou ao local da batalha e afugentou o predador manchado. O antílope não teve sorte. Também não conseguiu escapar das mandíbulas da hiena. Enquanto isso, o leopardo tentou recuperar sua presa, mas falhou. A hiena mais ágil e jovem derrotou o velho leopardo. Leopardo e porco-espinho. O leopardo também pode escolher animais interessantes, como porcos-espinhos, como presa. Aparentemente, os predadores não se assustam com os espinhos longos e afiados dos roedores. Aqui o leopardo está mirando nas patas traseiras do porquinho. Ele estava com os espinhos ouriçados, mas isso não impediu o gato. Assim, o leopardo pegou sua presa naquele dia. Mais uma vez, a ação acontece no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. A ação está bem na estrada, onde as pessoas estavam assistindo a tudo. Testemunhas salientaram que essa batalha entre o leopardo e o porco-espinho durou cerca de 1h30. Apesar do fato de as patas do predador estarem sangrando, ele continua teimosamente atacando o animal espinhoso. E esse último, por sua vez, apenas provoca o inimigo. No final, o leopardo ainda admitiu a derrota. Leopardo e crocodilo. O leopardo estava passeando perto de um açude. Ele correu até a água e se atreveu a dar um golpe na presa potencialmente fácil. No entanto, ela pertencia a um crocodilo, que o gato malhado obviamente não percebeu. O predador faminto fez várias tentativas para tirar a presa do crocodilo à espreita na água. O confronto foi tenso. Leopardo e cão. Esse caso ocorreu na Índia. É um ótimo exemplo de como responder aos infratores. A filmagem mostra um cachorro deitado pacificamente na estrada quando um leopardo pula nele do nada. Não está claro porque o cachorro estava descansando lá, mas não estava com medo. Reagiu instantaneamente, ficou firme nas 4 patas e começou a latir furiosamente para o agressor. O leopardo não entendeu o que estava acontecendo e correu para longe do vira-lata agressivo. Leopardo e leopardo. Um leopardo faminto pegou um javali que era visivelmente maior que ele. O javali começou a gritar e tentou escapar. O barulho provavelmente atraiu outro leopardo. Ele também queria participar da caçada. O primeiro leopardo não quis compartilhar, então assumiu uma postura defensiva. Então os predadores começaram uma batalha feroz. Eles estavam tão empolgados que não perceberam que a presa escapou bem debaixo de seus narizes. Qual animal será o próximo desse episódio? Tem um pescoço muito longo, come plantas e é coberto de manchas. Acho que você adivinhou que é uma girafa. Como essas gigantes lutam e com quais criaturas elas têm problemas? Como são essas lutas? Vamos descobrir. A seguir eu vou mostrar alguns ataques malucos de girafas que foram filmados.
Turistas no Parque Nacional Kruger, na República da África do Sul, conseguiram filmar um incidente, o que era incomum para eles, mas bastante normal para esse ambiente. O vídeo em si começa a partir do momento em que a girafa já está tentando se levantar do chão. Aparentemente, esse estranho comportamento do animal atraiu os turistas. Então a girafa tenta ficar em pé e mesmo assim cai. Então fica claro porque ela não tem sucesso. Um enorme crocodilo aparece e agarra a perna da vítima. Tentativas desesperadas de escapar das mandíbulas de um predador tão grande nunca poderiam ter sucesso. De acordo com o guia de grupo do turismo, as pessoas apoiaram ruidosamente as tentativas da girafa de se libertar e ficaram muito preocupadas com ela. Lá pelas tantas, o réptil solta a girafa exausta. No entanto, a girafa não conseguia se mover por causa de uma lesão na perna. Infelizmente, a girafa ainda esperava por um triste desfecho. Parecia que o destino realmente não seria evitado. Ela escapou milagrosamente de um crocodilo, mas caiu nas mandíbulas de outro predador. Durante todo esse tempo, os leões estavam assistindo à luta de perto. E assim que o crocodilo se afastou, os leões imediatamente começaram a trabalhar. No dia seguinte, não sobrou nada da gigante. Girafa e leão. Os leões são provavelmente os únicos inimigos sérios das girafas adultas. Na maioria das vezes, eles atacam quando ela está deitada, em pé ou curvada, bebendo água ou mordiscando a grama. A propósito, as jovens girafas também são caçadas por outros predadores, como leopardos e hienas. É preciso lembrar que as girafas têm força suficiente para quebrar os ossos de quem elas atacam. Portanto, os ataques às girafas representam um risco significativo para os predadores, e eles precisam avaliar sobriamente suas habilidades e força se não quiserem ser pisoteados. Essa filmagem captura uma imagem impressionante. Devemos agradecer aos turistas que conseguiram filmar isso em uma das reservas naturais da África do Sul. Uma girafa adulta e 5 leões. A criatura manchada sobreviverá em uma luta tão desigual? 2 dos leões agarraram as patas traseiras da girafa e um terceiro pulou em suas costas. Seu objetivo era levar suas presas ao chão o mais rápido possível. Por mais que tentassem, os grandes felinos não tiveram sucesso. A girafa andava com calma com uma carga tão perigosa. As testemunhas oculares enfatizaram que a girafa estava se defendendo há 5 horas. Não é de admirar que os leões simplesmente tivessem perdido a paciência. A girafa saiu praticamente sem ferimentos, sem contar a ferida nos membros. O pescoço, por outro lado, estava ileso. Aliás, isso não é tão surpreendente assim. A pele da girafa é tão grossa que o povo Maasai faz escudos com elas, capazes de protegê-los dos ataques de vários predadores. Esse vídeo mostra um leão passando por 2 girafas. Você pode ver como o predador deliberadamente anda ao redor delas. Ele tenta se aproximar dos herbívoros para atacá-los, mas a mãe girafa também sabe que o animal não é inofensivo. Ela se vira e olha diretamente para o leão, que não hesita muito e corre para atacar. O predador agarra a fêmea pela perna, mas ela consegue chutar o rei da selva para trás. A fêmea e seu filhote tentam fugir, mas o leão pega a girafa bebê quase imediatamente. Infelizmente, essas girafas não tiveram sorte. A mãe perdeu seu filhote e o filhote se tornou vítima do grande felino. Mas isso nem sempre acontece. As girafas têm uma visão, audição e olfatos muito bons, o que lhes permite detectar o perigo com antecedência. Obviamente, sua grande estatura também contribui para uma boa visibilidade. As girafas podem ver seus parentes altos a até 1 quilômetro de distância. Veja como a leoa parece pequena em comparação com a girafa. E você não pode dizer que os leões não são animais grandes. O grande felino alcança a girafa, mas falha no cobiçado salto. A leoa cai de costas e acaba sob os cascos da girafa. Eu devo dizer que as girafas podem correr até 60 km por hora e manter uma velocidade de 50 km por hora a uma distância de vários quilômetros. No entanto, o animal terrestre mais alto pode se mover ativamente apenas em uma superfície dura. As girafas contornam o solo pantanoso e os rios. Aqui um grupo de leões se reveza atacando a girafa. Eles tentam derrubá-la cravando seus dentes afiados nas patas do animal manchado. Mas tudo isso parece inútil. Claramente os esforços dos leões são em vão. A girafa consegue facilmente se livrar dos felinos, embora não tente acertar o alvo exatamente com as patas. O grande felino vagou para o território errado. No mínimo, não tinha nada que estar aqui sozinho. Se tivesse decidido atacar, certamente já estaria no chão, gravemente ferido. Observe como as girafas são cautelosas. A propósito, como vivem esses animais altos? Eles são animais sociais. A filmagem anterior mostra eles vivendo juntos. Elas vivem em bandos grandes e abertos, em que o número de indivíduos pode variar de 10 a 20.
Os indivíduos podem entrar ou sair do grupo à vontade. Girafa e hiena. Mais uma vez, o famoso Parque Nacional Kruger, na América do Sul. Turistas testemunharam uma tentativa de ataque de hienas em uma girafa bebê. O pobre filhote tinha uma pata quebrada. Por causa do ferimento, o filhote caiu atrás de sua mãe e um clã de hienas começou a se aproximar dele. E tudo que esses animais querem é um animal fraco e ferido. É uma presa fácil demais. Uma das hienas chegou muito perto, mas não se atreveu a atacar, pois a mãe do filhote estava por perto. Quando a mãe se afastou, os predadores fizeram outra tentativa. 2 hienas saltaram dos arbustos. O filhote ficou muito assustado e correu em 3 patas. A fêmea percebeu o que estava acontecendo e correu para encontrá-lo. Ela chegou na hora certa e assustou os predadores. As hienas, vendo isso, recuaram relutantemente e se estabeleceram nas sombras próximas. Curiosamente, as girafas fazem quase tudo em pé. De todos os mamíferos, elas são as que provavelmente têm a menor necessidade de sono. Apenas 10 minutos a 2 horas por dia. 2 horas por noite para ter uma boa noite de sono. Eu queria poder fazer o mesmo. Elas descansam em pé, mas também podem dormir deitadas. Para fazer isso, uma girafa torce seu longo pescoço e o coloca nos quadris. Mas só fazem isso quando tem certeza que estão em segurança. E se uma delas quiser dormir e não puder deitar, ela vai ficar em pé. Tem músculos no pescoço tão poderosos que sua cabeça pode ser mantida ereta durante o sono. Quando uma girafa bebe água, ela abre suas patas dianteiras para chegar até o corpo de água. Curiosamente, elas podem ficar por várias semanas sem beber, porque as girafas satisfazem sua necessidade de água principalmente com alimentos. Mas quando uma girafa bebe, ela pode beber de 35 a 40 litros de água em uma só vez. E não é só o pescoço ou as patas da girafa que são poderosas. Por exemplo, a língua de uma delas pode ter meio metro de comprimento. É musculosa, dura e grossa. A natureza fez assim para que a girafa não machuque sua língua ao agarrar e arrancar as folhas de acácia espinhosa. Essa, aliás, é uma iguaria favorita das grandes herbívoras. Girafa e girafa. Vamos voltar para as lutas. Você já viu 2 girafas brigando? Embora sejam animais pacíficos, elas ainda podem entrar em brigas às vezes. Aqui vemos 2 girafas se balançando, tentando atingir uma a outra. O pescoço é a arma mais poderosa. O objetivo da luta é derrubar o oponente. Durante a luta, os rivais também usam seus chifres. Aqui está, uma das girafas balança, mas não atinge o oponente. Ela se esquiva habilmente. Tentando não ser atingida pela outra, a girafa não consegue ficar de pé e cai. Existem muitos animais no mundo que não temem quase nada. A maioria deles são os principais predadores e os maiores animais do planeta. Mas ainda assim, o animal mais destemido da Terra é considerado um pequeno texugo do mel. Por quê? Qual é a sua força e peculiaridade? Na parte final desse episódio eu vou contar e mostrar por que os texugos do mel são os animais mais destemidos do mundo. Leões. Um episódio incomum foi filmado em algum lugar da África há alguns anos. Havia 6 leões na savana, 2 leoas e 4 filhotes em crescimento. Eles estavam parados calmamente, quando de repente 2 texugos do mel passaram correndo por perto. E parece que eles ficaram com vontade de lutar contra os filhotes, e foram em direção a eles. As fêmeas adultas tinham conhecimento em primeira mão do destemor dos texugos, então os ignoraram, preferindo não mexer com essas criaturas. Mas os filhotes não sabiam disso, então decidiram atacar os texugos do mel. Eles começaram a morder e bater em um deles, sem perceber que estavam cometendo um erro. O texugo do mel não se abalou, parecia não sentir as pancadas. Além disso, começou a atacar os leões sozinho. As leoas correram para o resgate, pegaram o texugo do mel e começaram a rolar no chão, mas o animal não se importou. Ele se soltou e continuou a luta. A certa altura, a leoa agarrou a corajosa criatura novamente, mas ela mordeu a leoa dolorosamente no focinho. Depois disso, todos os grandes felinos recuaram e os texugos do mel seguiram seu caminho. Onde mais você poderia encontrar uma fera que lidaria com 6 leões sozinho? Piton. Há alguns anos, turistas em um safari no Parque Nacional Chobe, em Botsuana, filmaram uma cena interessante de uma piton atacando um texugo do mel, mas que acabou virando sua vítima. A enorme cobra tentou estrangular o texugo do mel, mas foi impedida por um chacal que passava por ali. Enquanto a piton afugentava o chacal, ela afrouxou seu abraço, que foi imediatamente aproveitado pelo texugo do mel, que queria se vingar de seu agressor. O texugo se libertou das garras da cobra e os papéis se inverteram. Ao invés de fugir e deixar sua presa para os chacais, o texugo do mel começou a afugentá-los, até que começaram um cabo de guerra com a cobra.
O segundo chacal mordeu o texugo do mel, mas o destemido predador não prestou atenção a isso e acabou vencendo. Para surpresa geral, o texugo do mel mostrou aos chacais seus dentes afiados e natureza agressiva e lutou contra eles com sucesso, arrastando sua presa para um abrigo atrás de um arbusto. Tudo bem, eu entendo isso com uma piton, mas quanto às cobras venenosas? Eu já falei que os texugos do mel são imunes ao veneno de cobra, mas como exatamente ocorrem as lutas entre esses animais? Vamos dar uma olhada. O rival do texugo do mel é a víbora. Essa espécie de cobra não é tão famosa quanto a notória mamba negra ou cobra real, mas a víbora é tão perigosa quanto. E vou dizer mais, a víbora mata mais pessoas na África do que qualquer outra cobra nesse continente. Uma única dose de seu veneno é suficiente para matar vários adultos. Mas e quanto ao texugo do mel? Essa filmagem, feita pela equipe de pesquisa à noite, mostra o confronto entre uma víbora e o texugo dentes ao veneno. A incrível imunidade desses animais destemidos ainda é um mistério. Crocodilo! Os crocodilos africanos são animais extremamente perigosos. Apenas hipopótamos, elefantes e leões podem resistir a eles. No entanto, os crocodilos também têm outro inimigo, que é claro, o texugo do mel. Por exemplo, essa filmagem mostra o intrépido texugo do mel lutando contra o perigoso crocodilo. Eles lutaram um pouco, então o texugo do mel simplesmente se afastou sem sofrer nenhum dano. A única razão pela qual ele deixou o campo de batalha foi o grande tamanho do réptil. Apesar de toda a sua resistência, eles não conseguem lidar com um grande crocodilo. Eles só podem dar um tapa no gigante. Mas tudo fica mais fácil com pequenos crocodilos. Nesse vídeo podemos ver um texugo do mel arrastando um pequeno crocodilo usando seus dentes. O réptil está completamente à mercê, e logo se tornará uma iguaria para o jantar do predador. Hienas! As hienas são alguns dos habitantes mais perigosos, cruéis e assustadores da África. Mas até esses monstros preferem ficar longe dos texugos do mel. Elas têm medo desses animais. Um clã de hienas se sente mais confiante ao enfrentar um texugo do mel. Elas o perseguem por uma área de savana arborizada, mas o texugo do mel não se importa com quem se opõe a ele. Ele arreganha os dentes e persegue uma ou outra hiena, mordendo elas periodicamente. Embora o texugo do mel tenha escapado, as hienas não conseguiram combatê-lo ou mesmo feri-lo. Se quisesse, poderia ter lidado com elas facilmente. Bem, por hoje é só. Qual confronto desse episódio mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir.